O Jornal do Meio-Dia está de volta e a exploração mineral em Mato Grosso está em forte desenvolvimento, impulsionada principalmente por grandes investidores. Ao menos 18 empresas foram autorizadas a pesquisar os minérios aqui no estado. E recentemente a Universidade Federal de Mato Grosso descobriu terras raras em nosso território. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o advogado que é presidente da Comissão de Direito Minerário e Base Mineral da OAB de Mato Grosso, Alberto Scalopi. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Lúcio. Uma Boa tarde, oportunidade muito bem-vindo. boa. Essas terras raras aqui, descobertas aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso, se localizam onde e quais os minérios que existem nessas terras raras de Mato Grosso? Lúcio, Mato Grosso é um estado muito grande, com potencial minerário muito grande, né? Na mineração, os minérios, eles são diversos e tudo depende estrategicamente como o estado, a União, vai permitir os investimentos e dar prioridade ao licenciamento dessas áreas nas regiões que foram encontradas, porque ele é um bem que ele tem uma rigidez locacional. Você tem informação sobre quais regiões são essas onde foram localizadas as terras raras aqui em Mato Grosso? Não em região específica não, mas existem já estudos, elas estão predominantemente na área rural, né? Então, tudo existe um posicionamento geológico que favorece ter esses minérios, mas já existem pesquisas, pedidos de licença de pesquisa e futuramente para a exploração desses minérios, que pela pesquisa vão saber se de fato tem ali, porque ele está embaixo do solo. Então existe uma expectativa de que haja aquela mineração por conta da sua formação geológica e a partir dessa pesquisa confirma se há uma viabilidade econômica de explorar esse minério ali. Então essas pesquisas estão sendo feitas, a universidade, o Estado, a SEMA, a própria Agência Nacional de Mineração tem subsidiado, até por uma política de Estado, da União e do Estado de Mato Grosso, de fomentar esse setor e esses minerais por conta de um alinhamento geopolítico de interesse econômico sobre esses minérios, por uma questão tecnológica, transição energética. Então, isso é algo que vai se revelar ao longo do tempo, mais em Mato Grosso, onde elas estão, qual é a região com maior potencial, como nós temos aqui na Baixada Cuiabana, em Pontes Lacerda, em Peixoto, que são regiões com potencial para ouro. Então, com o tempo, na medida que for fazendo pesquisa, vai identificando essas regiões com maior potencial. Do contrário, elas ficam em pontos muito pontuais, né, dentro dessa área rural e dessa extensão de Mato Grosso. Agora, doutor, essas terras raras, se o senhor puder explicar melhor para a gente. Mato Grosso, o senhor falou, está no começo, estão sendo feitas pesquisas, mas existe um potencial, porque o Brasil tem sim muitas terras raras, se não me engano, fica logo após a China apenas nesse potencial, e aí é muito usado para setores de veículos, por exemplo, lasers, tecnologia de ponta, ou seja, pode ser uma porta que se abre para uma oportunidade do nosso estado produzir essa tecnologia e aí realmente trazer muito mais riquezas para cá, que hoje vem do agronegócio, mas sabemos, é muito primário, não é? Isso. Assim como o negócio, o minério ele é uma commodity, né? E ele, basicamente, ele vai para o exterior, exporta, e o que gera receita para potencializar o investimento nessas terras raras, que são esses minérios estrategicamente hoje alinhado com o interesse econômico, é o beneficiamento. É o beneficiamento que vai trazer essa movimentação econômica para o Estado. Então, o que o Estado tem que fazer, além de fomentar as pesquisas, né, permitir essas pesquisas, é fomentar o beneficiamento da mineração no Estado de Mato Grosso. E aí exportar o bem já, o produto beneficiado, porque é onde a gente, na macroeconomia, gera uma receita, uma movimentação econômica e receita, obviamente, para o Estado, que daí pode fazer os investimentos em social, em fiscalização ambiental, em sustentabilidade, para que isso possa retornar para a sociedade. Você citou aí alinhamento geopolítico, que na realidade, nos últimos dias, a gente tem percebido que esse alinhamento está bem desalinhado, né?
Estados Unidos invadiu a Venezuela atrás de petróleo. Agora, Donald Trump quer a Groenlândia, por bem ou usando as armas. A Camila citou aí que a China é o primeiro país em terras raras no planeta. Depois, em segundo lugar, vem o Brasil. Descobriram terras raras aqui em Mato Grosso. Será que Donald Trump vai aparecer por aqui? Eu acho muito difícil, mas eu não duvido, né, diante da forma como ele tem agido politicamente. Nós vemos que esse movimento em cima da Venezuela, tanto que eles retiraram uma denúncia agora que era de chefiar cartel, e justamente porque não fazia mais sentido ter aquilo, porque não teria como provar. Mas há muitos outros crimes também. Claro, mas a gente vê que é uma pressão dos Estados Unidos para a geopolítica de não deixar com que a China e a Rússia possam se posicionar na América Central, tentando deixar com que a Ásia fique com a China, ali o Norte fique com a Rússia e os Estados Unidos domine economicamente e politicamente com o interesse deles a América do Sul, e explorar o minério como o petróleo, porque a gente vê que a transição energética ela não está tão imediata como se esperava. Então o petróleo ainda tem um valor muito grande mercadologicamente. Até porque o Donald Trump não quer saber de transição energética coisíssima nenhuma. E até por conta do dólar e pelo petróleo e da forma como eles estão explorando e industrializando, para eles porque é muito mais ele duvida, vantajoso. Inclusive, do aquecimento global. Exato. Então, contra a ciência. Exato. Mas eu acho que quando houve o tarifaço, por exemplo, contra o Brasil e a interlocução do governo federal com o governo americano, viu-se que ali existia na pauta também essa questão do minério e estratégico, aqui tem interesse para que eles pudessem também, de alguma forma, participar da exploração disso, ou seja, enviando empresas, participando das pesquisas e, de alguma forma, sendo um ator na exploração desses minérios para poder não entregar isso para a China ou para a Rússia. E que, ao meu ver, o Brasil tem toda a legitimidade, isso é globalização, de comercializar com quem ele bem entenda. Como o tarifaço prejudicou no primeiro momento o Brasil, mas aumentou a exportação de soja porque a China acabou tendo dificuldade de comprar também dos Estados Unidos e comprando mais do Brasil. Então, o que o Brasil precisa, e houve recentemente, no ano passado, a criação do Conselho Nacional de Política Minerária, que a criação foi do governo Bolsonaro, mas foi implantado no governo Lula, que é um alinhamento entre os ministérios, um alinhamento do governo federal com a política de governo desse governo, para que possa se fazer investimentos estrategicamente de forma a fomentar o mercado e poder comercializar e aproveitar esse interesse tanto dos Estados Unidos, da China, da Europa, da Rússia, que com embargos econômicos também precisa de minério, que possa trazer benefícios, receita para o Brasil, que afinal, né, a gente tem toda a legitimidade de explorar esse minério também. Exatamente, como o senhor falou, legitimidade em explorar. A impressão que se tem é que empresas multinacionais estrangeiras vêm aqui, extraem as riquezas e o povo brasileiro pouco usufrui delas. Agora, temos capacidade regulatória para controlar esse setor que é tão estratégico hoje, diante do arcabouço jurídico? Muito boa pergunta, Camila. Assim, nos últimos 2 anos, a gente vê um movimento do Estado, né, da União, dos estados, do poder público, de reorganizar o setor minerário. Ele passou a ter um interesse, ficar na agenda, entrar na agenda do governo federal, por 2 razões. Uma, por uma agenda do governo do Brasil hoje na perspectiva de proteção ambiental, e isso tem uma relevância muito grande na exploração minerária, pelo tipo de como se dá a atividade. E criou-se os órgãos públicos, Tribunal de Contas da União, Agência Nacional de Mineração, trouxe uma resolução que deu uma ressignificada nas pequenas lavras garimpeiras, que isso leva aos pequenos garimpeiros, pequenos exploradores da atividade minerária, cooperativas, a reorganizar isso. Isso, ao meu ver, é um movimento de fomentar o setor, ao mesmo tempo de coletar mais dados e informações daquilo que de fato está operando ou não. Havia-se muitos títulos parados numa espécie de ativo financeiro,
você tem, porque é uma concessão, é da União, é da população, é da sociedade, e ela concede para que aquela pessoa jurídica ou física possa explorar. Então, a partir do momento que eles passam a fiscalizar mais, num relatório do Tribunal de Contas da União, que subsidiou a resolução da Agência Nacional de Mineração, fez um diagnóstico, objetivamente, no minério de ouro, mas que isso movimentou a Agência Nacional de Mineração e permitiu que ela passe a ter mecanismos de requerer mais esforço, que ela ficou muito tempo sucateada em questão de estrutura, para que ela possa fomentar o setor. E o formato de agência de mineração, como tem outras agências reguladoras, é justamente para dar uma dinâmica mais resolutiva no sentido de explorar a atividade, o que não vinha acontecendo. Então eu vejo que as mudanças que tiveram nos últimos 2 anos, a revogação da presunção de boa-fé, de um artigo de lei que já vinha vigente há mais de 10 anos pelo STF, que dava legitimidade para quem compra o ouro, bastando ele ter arquivado aqueles documentos, e de que aquela pessoa que estava vendendo tivesse uma PLG no nome dele, uma licença no nome dele e declarasse... O que é PLG? PLG é Pequena Lavra Garimpeira, é o título. Quando vem essa revogação, no caso do ouro, na presunção de boa-fé, ele joga para o empresário, para o setor privado, a responsabilidade de fiscalizar maior, porque ali tinha uma anistia, até onde e jogava para o poder público o poder de fiscalização, de polícia. A hora que ele tira essa anistia, ele passa a cobrar da sociedade que ela implemente novos mecanismos, e do setor, né, implemente novos mecanismos de fiscalização e rastreabilidade daquele minério, seja financeiro, seja minerário, seja ambiental. Então, eu entendo que há um movimento, no estado de Mato Grosso foi criado há 2 anos uma taxa de fiscalização, utilizando-se do poder de polícia do estado, porque é uma matéria que ela é regulada pelo governo federal, então o estado de Mato Grosso ele tem pouca margem de regulação em cima disso, só que criou-se, que foi discutido, está sendo discutido inclusive a legalidade dessa taxa. É uma taxa que não foi muito bem aceita pelo setor, porque passa a criar um custo a mais na operação, mas ela traz mais receita para o Estado, para que o Estado fomente a fiscalização, ou seja, contrate mais servidor. Isso tem acontecido? Porque sabemos que tem muitos escândalos sobre essa questão da exploração mineral e dos danos ambientais. E complementando a pergunta aí da Camila, nesse diagnóstico aí da mineração de ouro que você citou, tem uma preocupação gigantesca. A contaminação por mercúrio. Exato. E aí o seguinte, tentam esconder isso aqui em Mato Grosso. Fazem de tudo para isso não aparecer. Isso é fiscalizado ou não? Isso é fiscalizado predominantemente pelo IBAMA. O mercúrio ele é possível ser comercializado, é possível ser utilizado na exploração minerária. Isso tem que estar no processo de licenciamento dele. Então tem uma fiscalização sobre isso. Mas existe, para ilegalidade existe... Mas comprava o mercúrio aqui no mercado negro. Exato, e estão sendo processados. Eu acompanhei essa questão processual, eles estão sendo processados, estão sendo investigados. Existe até, eu acompanho o processo de incongruência, onde atribuiu a uma operação 800 quilos de mercúrio, quando na verdade era 60, não tinha nem onde tratar isso. Mas isso é uma fiscalização do IBAMA. Eu entendo que o mercúrio, a fiscalização, ela é imprescindível. Ela é imprescindível que se invista no licenciamento. Por isso que eu entendo que hoje o minerador, hoje quem atua na atividade minerária, ele tem que respeitar 3 pilares: a regulação minerária, a regulação ambiental e a regulação financeira, contábil. Por conta das informações que estão mais virtuais, eletrônicas, para fazer a fiscalização financeira, e a ambiental, que é a convergência desses dados pelo IBAMA com as secretarias de meio ambiente estaduais e eventualmente municipais, que fazem a fiscalização entre quem autoriza vender, quem sabe onde que está esse mercúrio, quem está trazendo esse mercúrio e para quem vai explorar e como ele está sendo explorado. Então, para isso tem que fomentar os órgãos de fiscalização, a Agência Nacional de Mineração, o IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, para que elas tenham mais ferramentas e mais poder de fiscalização.
E aí a gente espera, obviamente, como sociedade, que essas taxas e esses recursos de CEFEM sejam destinados justamente para fortalecer essa fiscalização. Por falar em taxa, todo o ouro que sai do subsolo aqui em Mato Grosso, olha, é muito ouro, hein? Paga imposto? Existe, de forma correta? Existe uma estimativa que 80% do que é extraído ninguém nem vê. 80%. Esse é um problema. Um grande gargalo na mineração hoje, principalmente no ouro, é a rastreabilidade. Como é que você sabe onde tem 1 grama de ouro por tonelada de outros minérios, que ali naquela operação saiu 1 grama e não 2 gramas? Porque existe uma análise feita de pesquisa, que é uma expectativa do que tem no subsolo, de quanto que traz aquela. Te dá uma expectativa, um parâmetro do que tem de potencial ali. Mas a hora que você opera entre o que você consegue aproveitar e perde também, ele gera uma quantidade. Como é que você sabe que aquelas gramas de ouro, aquele pó ou aquela pepita, ela saiu dali e para onde e que ela chegou na joia de alguém lá em São Paulo, lá em Salvador? É muito difícil. Então, por isso que existe muitas vezes esse descaminho onde pega-se ouro do ilegal, joga dentro dessa operação legal e declara-se que está saindo mais. Hoje, o governo federal, e voltando àquele questionamento seu anterior, ele tem investido nos vetores de fiscalizações. E tem gente muito poderosa nesse mercado, né? Com certeza. Mas muito, né? Com certeza. Tudo que envolve muito dinheiro e muita liquidez, obviamente, num cenário capitalista, ele dá muito poder também. Então, eu entendo que a fiscalização ela tem aumentado e a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o IBAMA, eles têm hoje uns vetores de fiscalizações e investigações, é o minério de ouro, por conta do seu valor, como ele está hoje, o valor agregado que ele tem, e a extração até muitas vezes fácil pela ilegalidade, o retorno que ele dá, mas essa convergência de informações e fiscalizações que vai tirar da ilegalidade aqueles que estão declarando errado. Então, existem parâmetros hoje de analisar a cava, a profundidade, o diâmetro dela, o relatório não de lavra que ele tem declarado, com base na pesquisa que foi feita antes da exploração, para fazer um parâmetro se aquela atividade naquele local, mesmo com toda a licença e com o que ela está gastando de óleo diesel muitas vezes, ou de estrutura, ela está declarando mais ou menos ouro do que ela extrai. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada e uma boa tarde.